Claro, é. Estamos aqui hoje tentando fazer um musical. E se der, ainda vamos cantar mais alguma coisa hoje aqui em homenagem às mães, tá bom? Aliás, o nosso programa de hoje, 9 de maio, né? 9 ou 10? Eu acho que hoje é 10, é isso mesmo, hoje é 10 de maio. Nós estamos fazendo já um aquecimento para o Dia das Mães, para que a gente já comece a refletir sobre esse tema. Claro, não é uma reflexão pura e simples, mas é um aprofundamento da maternidade, da importância da vida em família, da gratidão para com os pais. É por isso que eu selecionei esse tema hoje. Eu vou falar aqui dos grandes testemunhos dados por nossas mães. Na Terra, quando encarnadas, e depois de desencarnadas também. É isso mesmo, é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar também, deixa eu ver aqui que eu tenho aqui nos slides. Eu tenho mais algumas coisas aqui. Nós vamos falar sim, ó. Primeiro, sobre o filme, né, que está no Netflix, As Mães de Chico Xavier. É uma dica para você ir lá e rever esse filme. É um filme bom. É feito pelo mesmo ator que fez As Vidas de Chico, né? Aquele ator, não estou me lembrando o nome, inclusive já desencarnou. Ele incorporou o personagem Chico Xavier de tal modo. Eu entrevistei quando o elenco todo veio aqui a Paulínia lançar As Vidas de Chico Xavier, né, baseado num texto de Marcel Souto Maior. E eu entrevistei esse ator mineiro, já me vem o nome, se não vier eu ponho aí na descrição aí. E ele dizia, olha, aquilo está dentro da minha alma, essas gravações fincaram em mim alguma coisa que eu já não sou mais o mesmo. E, de fato, ele viveu muito o papel nesse filme e também em As Mães de Chico. Em As Mães de Chico, eu demorei para entender As Mães de Chico. Será que ele estaria se referindo à madrasta de Chico e à mãe de Chico, Maria João de Deus? Não, as mães de Chico são aquelas mães desesperadas que iam a Uberaba, lá no bairro, lá no Jardim América, na Rua Dom Pedro, debaixo daquela cerejeira. Hoje está tudo mudado, estive lá recentemente. Batinha ali para receber ali o Chico, fazer a psicografia, tentar uma mensagem, né? Eu falei aí da Rua Dom Pedro I, que era a casa do Chico, mas logo ali perto, na Avenida das João 23, está lá o Grupo Espírita da Prece, também num cruzamento com farol, tudo mudado. Está lá aquele muro branco, você olha, vê aquelas roseiras, aquele jardim, e lá na frente uma casa com uma janelinha, onde o corpo do Chico foi velado em 30 de junho de 2002. Eu estava lá, fazendo a reportagem para os jornais, documentando aquele fato. E o Brasil ainda estava nos ecos, nas vibrações, né? Da alegria pela conquista do tetracampeonato mundial de futebol. Mas eu não quero me fugir muito. Eu quero voltar onde eu estava. As mães de Chico. São essas mulheres que faziam caravanas ou vinham por seus meios próprios, de várias partes do Brasil, até de fora, procurar o Chico para ter uma mensagem do seu filho. Ou era o filho ou a filha querendo a mensagem da mãe, mas normalmente eram mães chorando os seus filhos. Então, daí se vê como o coração de mãe é, né? E o filme está aí no Netflix, vale a pena ver, porque ali estão retratados 3 casos. Uma mãe que perdeu um filho ainda criança, que caiu da bicicleta quando estava passeando com a babá.
uma quedinha pequena, mas a criança não podia escrever, mas veio acompanhada do vô. E o vô fez às vezes, falou, aqui está o menino tal, ele está aqui brincando, correndo aqui do lado, aqui vendo as psicografias acontecendo. E eu posso te dizer que ele está sendo cuidado, assim. A mãe voltou muito feliz. Há também um caso, eu me lembro desse caso, foi duro. O pai tinha um filho já envolvido com drogas e o filho não conseguia conviver bem com os pais, até que uma hora ele entra no quarto e dispara um tiro contra a própria cabeça. Os pais sofrem muito. Eu até me lembro do casal que fez esses personagens que são os pais desse rapaz aí, Maurício. E depois aquela luta para reerguer para a vida, aceitar onde eu errei, os pais ficam se perguntando, o casal começa a se desentender entre si, aí até que eles vão até o Chico, mas o marido não vai, só vai a mulher, a mãe do rapaz vai. Depois é que o pai vê que realmente era o filho que comunicava, vai até Uberaba também. E ainda há um terceiro caso da moça que está pensando em abortar. Está pensando em abortar quando ela vê a imagem ou quando ela recebe um aconselhamento de que não deveria. E que era seu namorado que estava pedindo, porque o namorado havia sido morto num acidente, num assalto dentro de um ônibus. Então, são 3 casos muito fortes e que traduzem o desespero dessas mães. Mas eu quero dizer também, antes de soltar a nossa vinheta, que nós vamos falar das mães desencarnadas, como é que elas tentam ajudar aqui na Terra os seus filhos que ficaram aqui. Elas na Terra ajudam os filhos que se foram, orando por eles. No céu, olha pelos filhos que ficaram na Terra. Mãe é mãe. Já ouviram essa expressão? Mas antes vamos tocar aqui a nossa vinheta para o programa A Vida Continua. Aumentando o volume devagarzinho. A vida continua. Aí, a nossa vinheta, né? A gente vai abaixando o volume aqui, para não atrapalhar. E voltamos à nossa live hoje com o primeiro slide. Vamos ver qual que é. Está aqui. É um resuminho do que nós vamos falar hoje, e não podemos alongar muito. Eu quero falar também, já falei, né, das mães de Chico Xavier, do filme. Foi lançado em 2010, por ocasião do centenário do Chico Xavier, do nascimento dele. Mas vamos falar também dos filhos que pagam o amor de mãe, de pai, com a ingratidão. E além dos testemunhos e algumas surpresas que eu tenho para hoje aqui, tá bom? Vamos começar? Vamos começar refletindo logo de cara com esses apontamentos que eu trouxe lá de O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos é a base. Tudo que se podia perguntar naquele momento, no campo da filosofia, Allan Kardec o fez. Depois ele foi desdobrando. Do Livro dos Espíritos surgiram os demais livros da codificação. Olha o que diz aqui. Será uma virtude o amor materno? Ou será um sentimento de instintivo, comum aos homens e aos animais? A resposta: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe
o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados com seus filhotes, com seus rebentos. No homem, porém, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Olha, o que está até grifado aí. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Pequenos comentários. De fato, a natureza nos dá belos exemplos. A galinha com seus pintinhos, ou pintainhos, é algo bonito, né? Os pintainhos vão correndo atrás da galinha, a galinha parece que olha tudo com um olhar soberano, majestoso. Parece que o que ela acha de alimento, ela já empurra para os seus pintainhos. Na hora de protegê-los, coloca-os todos sob as asas. Pode até enfrentar inimigos valentes no mundo animal, elas enfrentam para defender a sua prole. E assim é no mundo animal. Quem gosta de assistir o Animal Planet e outros canais aí sobre a criação fica emocionado de ver como a mãe elefanta cuida dos elefantinhos até eles poderem caminhar, como é que a cachorra cuida dos filhotes. E a gente vê exemplos de beleza muito grande entre os animais, porque quando filhotes de uma outra raça estão abandonados, uma mãe que é de outra espécie pode ir lá acolhê-los. Eu me lembro daquele tsunami no Japão de 2004, que foi uma coisa horrorosa. Muitos animais acabaram sendo levados pelas ondas, pelo mar, e foi encontrado um hipopótamo cuidando de uma tartaruga. Eu gravei isso na minha mente. Curioso. Esse exemplo eu vou apurar melhor. Mas eu já vi também uma mamãe gorila que estava amamentando e o leão não a atacou. O leão respeitou. Veja, os animais nos dão grandes lições. Agora, a maternidade, quando estamos no reino hominal, a mulher, mãe, o amor que ela dedicou ao filho, continua indefinidamente. Não é só até ele crescer e ficar forte, porque assim fazem as espécies animais. No caso das mães, as mães humanas, elas têm o sentimento e o amor e o pensamento. Agora é um ser com livre-arbítrio que amou e começa a cuidar do filho. O filho já cresceu, já casou, tem filhos, mas para ela ainda é aquele menino. E quando ela desencarna, lá do espaço, se ela puder e tiver condições para isso, ela vem assessorar os anjos da guarda que cada um de nós temos. E vem ajudar a família nos seus percalços, nas suas tribulações diárias. Isso ocorre demais. Imagine uma mãe, e agora eu entro em mais um tema aí terrível, mães desencarnadas velando por seus filhos. Hoje eu vou passar para vocês aqui uma mensagem de Meimei muito bonita. Deixei para o final. Mas agora eu quero contar mais um caso de Chico, já que eu estou hoje tão inspirado e pensando muito lá na obra de Chico Xavier. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um
barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Dolores Duran. Quem quiser ouvir mais, vai lá no meu canal Rubens Toledo, que lá é para ouvir os Naturais, a banda que eu formei com meus irmãos. Eu mantive o nome, uma homenagem a todos eles. Mesmo porque ali eu canto músicas minhas e dos meus irmãos, mas também canto música de outros autores, canto música gospel. Porque em todo lugar eu coloco a minha face de espírita, a minha posição de um crente na imortalidade da alma. E lá eu publico também músicas mediúnicas, aquelas que os médiuns captaram aqui na Terra, os autores da MPB que vieram cantar músicas. Então, vieram pelo Jorge Risini, outros comunicaram suas músicas para a médium Marta Galego Tomás, que era especializada em receber sambas de Noel Rosa. E também Marisa Cajado, que vem está aí encarnada e trabalhando muito ainda na mediunidade, que recebeu dezenas, eu diria uma centena de compositores do além, até Carlos Gomes. Mas voltando ao nosso tema, que é para falar das mães, um caso que me marcou muito e é um testemunho de amor muito grande das mães por seus filhos. É um caso até complexo da mediunidade, mas é interessante de mostrar. Primeiro, o Chico visitando uma penitenciária em São Paulo, os seus amigos disseram, mas Chico, você vai entrar lá? Ele falou assim, vamos lá. Mas lá está cheio de obsessores, Chico. Eu falei, nem tanto. Os obsessores, na verdade, já cumpriram o seu papel. Eles já provocaram esses crimes, ajudaram, contribuíram, né, de forma nefasta para que as suas vítimas acabassem se envolvendo em crimes. E agora eles estão presos. Para eles foi uma vingança e eles estão satisfeitos. E provavelmente já nem estejam aí. Mas, naturalmente, ali também há as mães desses internos, reeducandos. Como assim? As mães dos desencarnados não abandonam os filhos, principalmente os filhos que se envolveram nas teias do crime. É aquela coisa, eu pus um filho no mundo, e olha aí, agora um filho no mundo que comete crimes, dói muito. Então, muitas mães estão acompanhando seus filhos, mesmo os filhos que se envolveram na criminalidade, porque elas querem, elas creem que ainda vão reabilitar. E quem pode duvidar do amor de uma mãe? Das preces de uma mãe? A outra frase é do Chico mesmo, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Tamanha força, vibração. Eu imagino uma prece que se levanta ao espaço, logo aquela onda é captada, espíritos do bem dão mais um empurrãozinho, mais um impulso, e essas preces podem conseguir verdadeiros prodígios na Terra. Mas o caso que eu quero contar é o caso de um casal de Ribeirão Preto, eu vou procurar dar os detalhes todos que eu puder lembrar, que foram visitar Chico Xavier em Uberaba, aquelas sessões que ele mantinha no Grupo Espírita da Prece, depois a caminhada pelo bairro ali dos Pássaros Pretos e tal. E lá, Chico tinha uma fila enorme para atender, chegou esse casal de Ribeirão, falou, nossa filha está internada, é um caso de esquizofrenia, não se sabe muito bem, ela tem surtos violentos. Às vezes, Chico, nós entendemos que ela está sob a influência de um obsessor muito violento.
Ora, a gente acha que é loucura e toca remédio nela. Chegou um momento que ela precisou ser internada. Compulsoriamente está num sanatório, numa clínica psiquiátrica em Ribeirão. Chico se comoveu enquanto atendia. Não era um caso de psicografia, mas era um caso de um casal bastante atordoado. Chico dizia: minha paciência, meu filho, são as provas, paciência. A gente não quer ouvir isso. Paciência, Chico. Mas é o que aconteceu. Chico não tinha muitas palavras. Vamos orar por ela, deixa o nome dela aqui. Quando o casal ia indo embora, Bezerra, o espírito Bezerra de Menezes, um benfeitor chamado Médico dos Povos, tal, desencarnou em 1900, 11 de abril de 1900. Né? Mas tomou para si a missão de continuar na Terra atendendo e ajudando, e continua até hoje. Bezerra disse: diga ao casal isso, que eles façam uma obra social. Chico falou: Madi, volta aqui, volta. Doutor Bezerra está aqui me dizendo que vocês deveriam dedicar a caridade em homenagem à filha que está internada. E o casal foi embora. No caminho, dirigindo de Uberaba para Ribeirão, né, pega em Anguera e vem, né? A mesma estrada que leva e que volta. Os dois pensavam: nós vamos montar uma creche, mas já tem muita creche, já tem gente cuidando de criança. Cuidar de idosos também tem, muitos lares de idosos. O que nós poderíamos fazer? Aí a senhora disse: por que não fazemos algo pelos presidiários? Não há tanta obra social nesse sentido, né? Mesmo porque eles estão reclusos. Mas o marido perguntou: mas o que nós poderíamos fazer? Nós vamos visitá-los. A gente chega lá, fala com a direção do presídio, que a gente quer deixar um bolo, umas frutas, umas cestas e umas mensagens edificantes, de otimismo. Essas chamam mensagens em papelzinho avulso, assim, né? Folhas avulsas. Às vezes são de Emmanuel, às vezes André Luiz, às vezes é do próprio Bezerra, às vezes é Joana de Ângeles. Enfim, uma mensagem, né? Maria Dolores, Meimei. Pode ser um trabalho. A gente podia ir naquele presídio que tem no Rodoanel de Ribeirão Preto, lá tem um presídio. Vamos começar a fazer as visitas. E começaram a fazê-las. Eu vou resumir a história. O diretor do presídio aceitou a ajuda, falou: também, pode trazer. No outro fim de semana eles voltaram com mais coisas. O diretor falou: tragam livros. Alguns dos nossos internos pediram livros também. Começaram a trazer livros. Na outra visita, o diretor disse: olha, eles estão adorando esses bolos, mas principalmente os livros, viu? Um dos internos, já montou uma estante, uma espécie de biblioteca aqui dentro. Estão lendo muito. Isso está fazendo bem. Começaram a trazer mais livros. E isso fez muito bem. 2 meses depois, o diretor do sanatório, da clínica psiquiátrica, liga para a casa dos pais e diz que ela está reagindo bem ao tratamento, que já pode ter alta nos próximos dias. Eles não acreditaram. Foram visitar a filha estava bem. Conversou com eles, afeição, olhar. Não estava aquele olhar perdido, faiscante, que nunca se sabe para onde ele está olhando. Não, era ela. Ela estava serena, tranquila. Oi, mãe. Oi, pai.
Não, pai, aqui eu estou gostando muito, mas estou me sentindo bem, quero voltar para casa. E teve alta. Nossa, o casal ficou feliz. E na primeira oportunidade, viajaram para Uberaba. Então, lá na fila, o Chico percebeu o casal feliz. E aí, meu irmão, o que acontece? Dona fulana. Chico, viemos te agradecer. A nossa filha melhorou e já está em casa. Mas o que vocês fizeram? Ah, Chico, depois nós contamos. Mas ela já está em casa e nós te agradecemos muito. Chico, muito bem. Bezerra diz ao Chico, pois é, Chico. Esse casal, a partir do momento que começaram a se dedicar aos presos daquela unidade prisional de Uberaba, as mães daqueles presos desencarnadas se comoveram com o gesto deles. Falaram, puxa, esse casal está fazendo tanto por nossos filhos. E eles têm uma filha doente. E tenho certeza que essa filha está também presa nas malhas da obsessão. Em espírito, visitaram a filha, localizaram os obsessores e conseguiram tirar aquelas entidades infelizes que mantinham a moça como uma presa, subjugada. Um dia nós vamos falar sobre obsessões aqui na nossa live. Por hoje, essa história fica aqui a título de abertura, a título de reflexão para o Dia das Mães. Vamos em frente? Essa é uma prece de Meimei. Eu achei maravilhosa. Sempre achei. Até usei uma vez num casamento, olha. Eu não sei por quê. O noivo pediu para eu falar alguma coisa. E eu fui lá e falei a prece, que era o contexto também da maternidade, estava envolvido ali. A Meimei, essa moça linda aí, cujo nome é Irma de Castro, eu acho que eu puxei muito a foto, e ela ficou muito magra, não é tão magra assim não. Mas é muito bonita. Irma de Castro desencarnou muito jovem em Belo Horizonte. Ela era casada com Arnaldo Rocha, que só agora, mais recentemente, desencarnou, já idoso. E ela não, ela partiu bem cedo. E ela tem sido um símbolo da maternidade. Muitas creches levam o nome de Meimei, né? E ela, mesmo não tendo sido mãe, mas ela votou pelas crianças, muitas páginas lindas, escreveu muito para o público infantil, através do Chico. E também há um livro, Mães, ou Mãe é o nome do livro. Não, é esse que está na tela? Não, não é. Esse aí é um livro biográfico. E a primeira que abre é essa linda mensagem. Que é para a mãe que ainda não é mãe. Isso que é interessante. A jovem que ainda não se converteu em mãe. A maternidade ainda não chegou para ela. Veja a importância da maternidade. Vamos ler juntos? Um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Olha, meu companheiro, fatigado cada dia, pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se.
E se sofre, vem a mim abatido, buscando restauração e conforto. De forma muito elegante, essa mensagem está dizendo aí que o homem, na verdade, sai para a Gandalha, né? Quando está voltando para casa, vai parando nos botequins, com os amigos, sabe lá o que mais. Quando chega em casa, exaurido, não quer repartir o seu carinho com a esposa, que se sente solitária. O que mais? Tu, ela falando ainda com Deus, com o Senhor, tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagras a mim, mulher, ao isolamento. É uma questão filosófica, né? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e a mim concedes apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companhia do homem que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? Interessante, não é? Olha o desfecho. Desfecho muito bonito. O Senhor sorriu complacente em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando aquela cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Mas continuemos com as nossas reflexões, agora falando dos filhos ingratos. Tem filho ingrato. E há mães que odeiam filhos e filhos que odeiam mães. Parece estranho, não é? Mas é. Só a reencarnação pode explicar. Às vezes não, via de regra, o espírito reencarna num lar onde ele sabe que ele vai ter que acertar as arestas com alguém da família. Às vezes, já é com a própria mãe. E por isso, muitas vezes, a mãe que está gerando um filho assim, que ele é um desafeto, são entre si antipáticos, têm entre si rusgas a acertar. A mãe, muitas vezes, tem ataques de rejeição e expulsam o feto. São os abortos espontâneos, muitas vezes, que não são tão espontâneos, né? E ninguém explica, mas como? Frustrada a gestação, mas por quê? E há casos em que o próprio espírito está reencarnando, recua e fala, não, aí eu não vou, não, desisto. E dá-se o aborto. Mas quando se completa o nascimento e vem uma criança dessa ao mundo, pode ocorrer isso. Ó. Mães que odeiam os filhos desde a infância destes. Mãe que não quer o filho. E não me refiro àquela crise de pós-parto, não. Me refiro à criança que desperta na mãe um sentimento que ela não sabe por quê. Se ela é mãe de 3, ela sabe diferenciar bem. Um ela gosta, o segundo, o terceiro ela gosta muito, mas aquele ela olha com
certo medo, com uma certa raiva, às vezes disputa com o filho algumas coisas. E isso é uma prova para eles. Estão reencarnados juntos para acertar a situação. Há casos de filhos que, inclusive, incendeiam a casa. E há casos de mães que entregam o filho para adoção. E não quer saber mais deles. Eu vou tirar aqui o banner daqui, só para você ler inteirinho aqui, ó. Principalmente essa parte aqui, ó. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Quer dizer, o filho quer reatar com ela, mas ela não quer reatar com ele. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. A gente conhece muito bem histórias aí de... E eu entrevistei uma americana que veio ao Brasil representar a entidade dela lá nos Estados Unidos. Ela fez um intercâmbio com o Brasil. Ela reúne nessa sociedade que ela criou, a Associação de Mulheres Vítimas de Estupro. Não são as mulheres vítimas de estupro. Filhos de mães estupradas. Diferente, né? Porque, às vezes, o produto, a criança que vem de uma forma como essa, do estupro, muitas vezes a mãe não quer e entrega para uma mãe adotiva. E muitas vezes essa criança surpreende, porque, ainda que viesse de uma forma violenta, era um espírito que estava vindo para reencontrar aquela mãe. Então, esta americana que esteve em São Paulo, eu a entrevistei, e nós ficamos vendo, a história dela é muito bonita. Porque depois de adulta, de ter fundado essa entidade e tudo mais, ela encontrou a mãe biológica super arrependida. E se reataram entre si. Mas voltamos à nossa análise e aos nossos slides. Da mesma forma que há filhos que não dão à mãe, aos pais, o verdadeiro amor que eles merecem. E por quê? Porque, meus amigos, está na lei lá de antanho, lá no Velho Testamento, no Êxodo, honrarás pai e mãe para ter uma vida longa na terra que o Senhor há de te dar. Está também no Decálogo de Moisés, honrarás pai e mãe. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec não deixou de perguntar. Por que pede o espírito encarnado? Por que ele perde a lembrança do passado? Ah, perdão. Essa eu nem preciso ler para vocês. É que Kardec fez uma citação na resposta anterior para a gente checar. Por isso que é bom a gente reencarnar e não se lembrar do passado. Imagine esse caso que eu contei da mãe que não quer o filho. Se ela lembrasse tudinho o que é o passado, e se a criança lembrasse tudinho quem era a mãe, talvez a prova ficasse ainda mais difícil de ser vencida. Mas que a paternidade ou a maternidade é uma missão? Sim. E vejam essa pergunta. São os pais responsáveis quando o filho transviam do bom caminho? Estou resumindo, tá? E eles devem ser punidos por isso? Não. Porém, quanto mais difícil é a prova que eles receberam, maior será o mérito, se eles se saírem vencedores, né? Agora, e se um filho se torna, não obstante o esforço dos pais, ele acaba saindo do controle, e o filho
se torna um bom homem? Veja bem. Qual a lição, então, para os pais? Bem, Deus é justo. Aquela criança veio para ensinar os pais, com certeza. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem esses desculpas para dizer, olha, ele foi mau filho, então nós não temos mais nada a fazer por eles. Não, não é assim. Os espíritos respondem. Não, esse espírito rebelde que veio como seu filho, você deve com ele ter mais cuidado ainda. É uma missão que vocês escolheram. Esses desgostos que o filho vos traz a vocês, a miúde é consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Nós falamos isso na live passada. Aqueles pais que deixam o filho crescer ao Deus dará. Não observa com quem eles saem, não observa o que eles estão lendo, o que eles estão aprendendo. Não tem um momento com eles no lar para dizer, filho, vamos falar hoje sobre religião? Como é? Você teve uma namorada e abandonou? Ela está dizendo que você a seduziu, maltratou, é verdade? Filho, vem cá, vamos sentar, você e tua irmã, vamos orar? Não é ser quadrado, careta, é preciso dar esses valores aos filhos, porque, está lá nos mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe, está em Marcos e Mateus. Honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, em Êxodo. E o honrar, agora é no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora já é uma reflexão à luz do conhecimento espírita e com a instrução dos espíritos que assistiam Allan Kardec na codificação. Veja, o mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra, eu devia ter grifado, aí não aparece o grifo, né? Esse verbo no imperativo, honra teu pai, não está no subjuntivo, que você honre teu pai. Não, honra. Honra tu, honre você, honremos nós, honrai vós. Honra teu pai e tua mãe é uma ordem, é um imperativo, implica um dever a mais para com eles. O da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, quer dizer, os tutores, os tios, avós, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Aqueles tios, avós, tutores, padrasto, madrasta, que assumem a posição de pais, eles têm menos obrigação de fazer pelo filho, pela criatura. Mas se fazem, o mérito deles é ainda maior. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Vocês já viram, e eu vejo muitos pais se queixarem, eles se queixam não só porque são velhos, mas também pela ingratidão dos filhos. São relegados a um cômodo qualquer da casa. São relegados como um móvel velho, quando não são explorados. Há aqueles casos de filhos que ainda ficam com o cartão de benefícios dos pais. E os exploram, sim, exploram. Inclusive, na doença, os entregam. Ou para terceiros, para as clínicas, ou os entregam nos asilos.
Eu visitei não faz muito tempo uma idosa, tia da minha esposa, e ela está muito lúcida, muito bem cuidada. O lar de idosos é de orientação espírita. Mas de espírita ali eu não vi muita coisa, porque devia ter pelo menos uma livraria, né? Porque para o espírita o livro é tudo. Mas o que eu percebi ela não é um idoso doente que precisa de cuidados geriátricos. Porque o idoso, quando está fora da saúde mental, psíquica, com Alzheimer, outra coisa, uma demência, é difícil. Ou se ele tem outro distúrbio. Mas quando o idoso é saudável e tem família, o ideal é que ficasse com a família. Você precisa de um cuidador extra? Contrate-se. Honrar ao pai e à mãe era o caso dessa tia. Eu falei, ela podia estar em casa. Ela está lúcida, trabalhando, fazendo coisas. Olha lá, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-los nas suas necessidades. Proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Porque ser bom filho para um pai milionário, uma mãe bilionária, que daqui a pouco vai pôr você no testamento. Mas veja esse último parágrafo. Infeliz aquele que se esquece de sua dívida para com os que o sustentaram na infância. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Às vezes, desde esta vida já, presente. Se não for desta, de maneira certa, será noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Meus amigos, os maiores testemunhos de amor. Estamos indo para o final da nossa live, mas antes quero mostrar mais esse slide. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras, amai-vos uns aos outros como irmãos. Vejam, se isso vale para o nosso próximo, que às vezes nem conhecemos, que dirá para os nossos pais? E hoje, agora sim eu posso terminar. Eu me lembrei que dia 12 é domingo, dia 13 é o dia da abolição da escravatura, ou do regime escravocrata no Brasil. Eu lembrei da Lei Áurea, eu lembrei da Mãe Preta. A Mãe Preta, que era a Mãe Preta? Na vida das famílias imperiais, século XIX, né? E XVIII, até um livro, Casa Grande Senzala, mostrando como é que era a vida numa fazenda. Casa Grande dos senhores, a senzala onde os negros dormem, comem, onde fazem suas festas, seus rituais religiosos. O Brasil é muito isso, né? Mas a negra que tinha leite em abundância, muitas vezes era ama de leite dos filhos das sinhazinhas que não tinham leite para dar aos filhos renascentes. Então ficou muito
marcante aqui no Brasil, e acredito que nos Estados Unidos também, que tem uma história parecida. A Sinhá sempre chama a sua negra e faz dela também uma ama seca, né? Ou ama de leite, para amamentar o seu filho, embalar o berço. Porque a dama, a Sinhá, tem muitos compromissos sociais, né? E eu achei essa música, não tem nada a ver com a Meimei, essa música, mas eu usei a mesma arte que estava lá, o quadro da Meimei. Pele encarquilhada, carapinha branca, gôndola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a Sinhá ganhou. Era assim que mãe preta fazia, criava todo o branco, todos os brancos, né? Com muita alegria. Porém, lá na senzala, o seu pretinho apanhava. Mãe preta, mais uma lágrima enxugava. Mãe preta, enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Eu não lembro da melodia toda, mas hoje eu achei a melodia cantada por uma portuguesa fadista que canta fado, Dulce Pontes. Quem quiser, veja na internet. Mãe Preta com Dulce Pontes. Mais ou menos assim. Pele encarquilhada, carapinha branca, gôndola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a Sinhá ganhou. Eu não vou cantar tudo, porque eu não vou chegar até o fim. A emoção me toma.